A gente vai trabalhar, então, o texto bíblico, conhecendo melhor, teologicamente, cada um desses temas. Então, vamos aqui. Nós estamos em João, capítulo 6. E aqui, no versículo 60 e 61, nós temos o seguinte. Muitos, pois, de seus discípulos, os discípulos de Jesus, né? Muitos, pois, de seus discípulos, ao ouvirem isto, aquilo que Jesus estava falando, toda aquela pregação dele, né? Disseram, dura é esta palavra, quem pode ouvir? Né? Para mim está tudo tranquilo, né? Essa palavra que ele está falando, que eles falaram, não quer dizer que foi uma coisa, uma murmuração. Mas a ideia de João era mostrar que era uma murmuração, uma reclamação, tá? 61 diz assim, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam, então era uma murmuração, né? As palavras, para mim, podem ter sido simples, mas para João e para aquela época, isso era uma murmuração. Disse-lhe isto, Jesus disse para eles então, isto vos ofende? O que eu disse a vocês ofende vocês? Né? É isso que Jesus pergunta. Então a gente lembra aqui o seguinte, olha aqui. Jesus estava na sinagoga, né? Em Cafarnaum. Isso foi depois daquela multiplicação dos pães. Jesus foi para o outro lado, né? Para a terra de Tiberíades. Lá fez a multiplicação dos pães. Depois ele voltou. Lembra que ele andou sobre o lago da Galileia, chamado o Mar da Galileia? Ele andou sobre aquelas águas e ele veio então com os discípulos para o outro lado, para Nazaré, né, em Cafarnaum. Agora ele está numa sinagoga. Os textos anteriores mostram que ele está numa sinagoga e as pessoas, muitas daquelas, estavam ali ouvindo. E Jesus, aí agora está outra coisa aqui. Jesus estava insistindo com eles que eles não criam, eles não acreditavam, né? Apesar que você vê aí muitos discípulos, você vê aí, né, muita gente seguindo ele, mas Jesus está mostrando para eles que eles não criam de verdade porque não passavam pelo novo nascimento. Só pode crer se passar pelo novo nascimento. O mais importante para Deus não é acreditar em Jesus. O mais importante é que a pessoa reconheça que é pecador e queira mudar. Porque reconhecer, o Espírito já faz isso com todas as pessoas, né? Mas é preciso que a pessoa queira a mudança. Aí o Espírito de Deus vem sobre essa pessoa e vai agora conduzi-la para as mudanças necessárias. É isso que importa, tá bom? Então, Jesus estava mostrando para eles que tudo aquilo que ele explicava e que era fácil para eles entenderem, eles não estavam realmente entendendo, porque o principal eles não tinham vivido, que é o novo nascimento. Tá? Então, muitos discípulos, quando diz ali muitos discípulos, muitos que criam nele, é isso que quer dizer, acreditavam nele, ou seguiam ele, porque você não conhece o coração de ninguém, né? João via muita gente seguindo Jesus, mas ele achava que criam, eram discípulos dele, mas não era. Jesus, lembra nesse mesmo capítulo, depois que ele multiplicou os pães e atravessou o mar, né, o mar da Galileia, aí chegou aquele pessoal que estava lá e comeram do pão. Senhor, por que saíste de lá e não nos trouxestes? Queríamos estar contigo. Nós queremos estar contigo sempre, Senhor. Ele olhou para as pessoas muito tranquilamente e disse, vocês não estão atrás do pão que permanece. Vocês não estão atrás de mim por uma questão de salvação espiritual, mas vocês estão atrás do pão que perece. Vocês estão atrás de interesses existenciais. Não se enganem. Não sejam tolos. Jesus está explicando. E passou muito tempo explicando isso para eles, né? Aí aqui lembra também, murmuravam. Jesus, então, alertava que eles não criam realmente. Então, é esse o sentido deles estarem murmurando. Como é que ele pode dizer que a gente não crê? Quem é ele? Não é? A gente crê, e João caiu até um pouco nisso, de que eles estavam crendo. Chamou de discípulos, né? Muitos dos seus discípulos murmuravam.
né? E esses são aqueles que estavam ali seguindo ele desde a época, provavelmente desde a época lá da multiplicação dos pães. Jesus pergunta então no final: vocês se ofendem com o que eu digo? Vocês estão se ofendendo com isso? Isto mostra estarem sem o Espírito de Deus. Então eram apenas seguidores, gente interessada no pão cotidiano, em se beneficiarem, né? Em tirarem o máximo de Jesus. Mas, na verdade, não estavam interessados na questão principal, que era a questão espiritual, tá bom? Não eram nascidos de novo. É isso que está nesses versículos, né, 60 e 61 do capítulo 6 de João.